Por mais brabo que seja o Leon, protagonista do Tommy Game, a gente sabe que às vezes ele dá uma vacilada e uma exagerada, né? Não adianta dizer que não, cara. A forma sádica dele de levar as coisas, como por exemplo, ele fez com os príncipes lá no primeiro desafio que rolou, mano, transforma ele num personagem psicologicamente louco, né? Mas apesar dessas bolas fora dele, ele é um personagem que todo mundo se amarra. Só que agora, galera, os próprios aliados começaram a se voltar contra o Leon. E cara, ele foi deixado inclusive selado pelo seu próprio país. Ele simplesmente está sentado dentro de uma cela. O Leon ainda sabia que no final das contas, mesmo assim, ele poderia vencer isso tudo. Mas o que será que aconteceu de verdade? Será que agora o Leon vai cair de fato ou ele realmente vai conseguir mais uma vez se safar dessa prisão? Vem comigo pra gente descobrir isso agora, vamos nessa! Bora, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos começar essa história pelo Leon propondo pela segunda vez coisas indecentes à rainha Milene, entendeu? Embora ela depois de corar e considerar alguns dos momentos legais, ela volta para o seu status de governante aí novamente, dirigindo essa conversa para um lado mais sério agora. Paralelo a esses fatos, nós temos que transportá-los para a Ilha de Domínio, que agora é do Barão Leon e da sua família. Lá ele encontra alguns serventes exclusivos para a irmã do Leon, o semi-humano Meowler. Só que esse cara aí, né, por causa de algumas forças, ele cometeu um pecado de trair os seus próprios senhores. Ainda por si só, a reputação do Leon entre os funcionários pessoais não era muito boa. Então, desde o início do incidente que aconteceu com a família Offrey, por exemplo, o dia em que o Leon bateu pra caramba em todos os outros semi-humanos, essa galera, né, as próprias raças dos semi-humanos guardou um rancor e um desprezo sobre ele. Por isso, tendo esse ressentimento dentro do coração, o Meowler decidiu aceitar o suborno e plantar algumas falsas acusações no quarto do Leon depois de ser pago por um nobre, onde ele tentaria provar que o Leon era um traidor, que era na verdade quem estava compartilhando informações do principado a Thanos, e ele estava tentando derrubar o poder desse país com todo custo. Então é meio óbvio que aconteceu de enviarem a polícia para investigar essa situação e eles acabaram encontrando essas evidências falsas no quarto do Leon. Imediatamente eles se desdobraram um grupo de cavaleiros para poder prender o Leon, cara. E dessa forma uma unidade no dia seguinte foi direcionada ao próprio colégio que ele estava, né, que ele estudava, e encontrou o Leon fazendo uma festa do chá, onde várias pessoas importantes estavam conversando de forma muito agradável até. A Angélica, a Olivia, Clarice, Roseblade, estava todo mundo lá. Entretanto, eles tentaram fazer até alguma coisa para impedir que o Leon fosse levado, né, fosse aprisionado, mas o próprio Leon disse para eles não interferirem em nada. Então, obedientemente, todos eles seguiram as suas instruções, porque poderiam antecipar pelo menos algumas das suas projeções para o futuro, né, as coisas que iriam acontecer. Mas o que ele não previu foi a quantidade de violência que ele ia receber dos cavaleiros, cara. Ele estava sob a custódia, acorrentado, algemado e todo mundo começou a bater pra caramba no Leon. Começaram a maltratar ele, dizendo que ele era uma pessoa que tinha que pagar por todos os crimes, por ele ter traído o seu próprio reino e fingido ser o herói. Depois de se levantar do chão, eles começaram a levar ainda o Leon para um mau caminho na direção do navio que ia transportar ele para uma masmorra, onde ele seria julgado e executado logo em seguida. Mas o nosso prota, mesmo nesse momento, teve bastante audácia, né? Porque apesar dele simplesmente ter sido espancado, o Leon não conseguia parar de sorrir, cara. Inclusive cuspiu até um pouco de sangue que acumulou na boca dele e até conseguiu falar sua piadinha, aquele jeitão dele que a gente sempre vê que ele gosta de ser mais sádico, né, mano? Depois que ele já estava a bordo do navio, o navio começou a partir rumo a um desconhecido. Talvez, se não fosse pela sua incrível sorte, a história da vida do Leon teria acabado nesse momento. Um pobre mob que viveu pouquíssimo tempo numa história nova, né, depois de ter morrido caindo de uma escada. A ordem dos cavaleiros era de executar ele e em seguida se livrar do corpo dele para que ninguém soubesse mais sobre o Leon. Mas graças à sua fortuna, ele foi interceptado nesse momento, nesse destacamento para os principais líderes do país. O Duque da Casa Redgrave e a Rainha Milene, que compreenderam toda a situação e eles tomaram a custódia do prisioneiro, notificando os cavaleiros de que ele ia ser preso nas masmorras dentro do calabouço do palácio. Houve um leve desgosto até por parte do capitão dos cavaleiros de ter aceitado entregar o Leon assim de boa, né, por causa da ordem de alguém do superior. Afinal, quem estava pedindo era a rainha, né, que queria o Leon para guardar ele, e como um humilde cavaleiro não podia apenas desobedecer a uma ordem dessas, porque isso significaria o fim da sua carreira, ele acabou entregando o Leon de boa lá, e foi conduzido imediatamente nas masmorras do lugar prometido.
não sem antes ter uma conversa com ambos os líderes, lógico, o rei e a rainha. Eles até explicaram pro Leon que ele estava num degrau bastante delicado agora. E mais do que nunca, se eles não tivessem encontrado o Leon por um acaso, certamente ele estaria morto nesse momento. No entanto, o Luxon estava junto com ele e até disse que ele não teria permitido que chegasse nesse ponto de matar o Leon. Se caso a vida do Leon fosse posta em risco, ele ia desdobrar uma unidade principal que queimaria em cinzas o reino inteiro. Então a gente pode até dizer que não foi a rainha que salvou o Leon, né? Na verdade, a rainha salvou o país inteiro de ter sido aniquilado unilateralmente. Mas voltando no caso do Duque e da Rainha, eles começaram a explicar para o Leon que dentro da corte real tinham ocorrido muitos problemas, né? Principalmente por causa de poder, desde que a Angélica tinha cancelado o casamento com o príncipe Júlio. Então, cara, a facção do Duque tinha perdido muito mais força e o Marquês começou a ascender, a aumentar essa força, fazendo com que ele tenha mais poder, mais força e mais voto dentro das decisões do Estado. E o desejo desse Marquês era simplesmente se livrar de todos os obstáculos que ele podia interferir nos próprios planos dele. E de fato, um desses obstáculos era ninguém menos do que Leon Bartford. Isso porque ele tinha um histórico bastante assombroso, cara. O próprio Leon sozinho, com o seu avião companheiro, né, foi capaz de repelir todo o exército que ele lutou contra, sem precisar de ajuda de ninguém. Essa pessoa teria um poder absurdamente incrível, o fato de que todos aqueles que desprezavam ele tinham medo do Leon de alguma forma, e achavam que em algum momento da história ele se mostraria, né, mostraria suas presas e ia elevar sua espada contra os outros cidadãos. Mas a facção do Duque Redgrave não era tão preocupada assim com o Leon, graças ao relacionamento que ele guardava com a filha deles. Eles sabiam o tipo de pessoa que o Leon era e também o amor que ele sentia pelos dois. Por isso, consideravam o Leon como um aliado. E de fato, essa foi uma das poucas coisas boas que poderiam acontecer a partir da estupidez da sua filha. Talvez o fato deles perderem o poder e rejeitar o casamento como príncipe foi ruim, mas em troca disso, eles obtiveram no final um guerreiro definitivo, um homem que poderia ser equivalente a um exército inteiro, que é o Leon. O lance é que havia uma disputa de poder de facções dentro dessa corte real. Então, Mylène, sabendo que a situação do Leon foi incrivelmente perigosa, escolheu aceitar as demandas do Marquês, desde que seja a mesma coroa encarregada de poder vigiar o Leon. Então, para proteger ele, a rainha decidiu mandar o próprio Leon para a masmorra, onde ele poderia ser protegido com os seus próprios guarda-costas. Pelo caso contrário, se o Leon fosse levado para uma masmorra desconhecida aleatória de algum outro senhor feudal, essa, sem sombra de dúvida, seria a última vez que eles poderiam ver o Leon. Prendendo ele era a única maneira de proteger o nosso prota, e ele entendia isso muito bem. Isso nem teve nenhum tipo de resistência, ele foi de boa. Até se sentia tranquilo por dentro, porque ele sabia que tinha alguns amigos que estavam batalhando arduamente do lado de fora para poder limpar o nome dele, para proteger o querido Leon. Enquanto isso, todos os seus bens e a aeronave e o acompanhante e a armadura arrogante dele também foram completamente confiscados. Tinham pessoas até tentando roubar elas, mas não funcionou de nenhum jeito. Não importa quanto eles pressionavam os botões dentro do painel, ou mesmo tentavam deslocar à força a armadura e as coisas, simplesmente a aeronave não partiu nem um segundo das suas ordens. Isso estava deixando ainda mais impactada a facção do Marquês, aquele que queria se livrar do Leon o mais rápido possível. De fato, entre suas exigências, ele solicitava que o Leon depusesse todo o controle absoluto da sua aeronave, mas ele logicamente seguiu recusando-se a fazer isso, de dentro da cela da masmorra. Alguns propuseram que o assassinassem, porque se matassem o Leon, os familiares dele estariam disponíveis para receber um novo mestre. E agora, por isso, eles seguiram com a intenção e com o impulso completamente. Mas a Mylène seguia protegendo a sua posição do Leon. Então, vendo que tentar fazer métodos mais bélicos não poderiam simplesmente acabar com nada, eles recorreram a temas um pouco mais baixos, pessoas com pouca importância na política, que visitaram o Leon e foram à sua cela e começaram a exigir que ele entregasse os objetos que ele tinha se quisesse uma morte rápida e honrada. A desculpa deles, galera, era que eles iam proteger o Leon se ele entregasse o comando e o domínio de todos os itens. Obviamente que o Leon podia sentir todas as promessas vazias de cada um deles. Ele também não é burro. Entre todas essas visitas, inclusive, teve algumas que ele sentiu que foram mais notáveis. Primeiro foi o príncipe Julian, que estava incrivelmente indignado com toda a situação. Desde o começo ele acreditava que o Leon houvesse traído tudo. E falando sobre essas provas falsas e gritando com o Leon, como se alguém simplesmente que ele começou a admirar tivesse feito algo decepcionante para ele. O Leon até respondeu o Júlio surpreso, de pô, o cara era o príncipe e realmente não sabia do que estava acontecendo. Era completamente uma disputa política, uma disputa pública de poder. E mesmo o cara sendo príncipe, ele não dava nem conta de saber dessas coisas. Obviamente que armaram pro Leon. Eles queriam tirar o Leon do tabuleiro, cara, jogar ele fora do cenário.
O Leon até conseguiu falar isso pro Julius para tirar ele da prisão. Só que o Julius, quando foi falar para sua mãe para fazer isso, ela não disse nada. Ela falou que não poderia fazer isso, mandou o Julius ir pro quarto e tal, para poder parar com isso. Na verdade, ela se recusou até a explicar o que as coisas que estavam acontecendo. E quando a Angélica tentou falar com seu pai para pedir que ele libertasse o Leon, porque sabia que o Leon era inocente, o pedido seguiu sendo recusado também. Na real, eles falaram que o Leon já agora não valia mais nada, já que ele não tinha os seus tesouros antigos, então ele não tinha qualquer potencial de guerra, não tinha qualquer força bélica que representasse o lugar. Já que eles tinham resolvido sua venda anterior, sua dívida anterior, é por isso que agora ele estava à mercê do destino. Só o destino ia dizer o que ia acontecer com o Leon. O rei não queria explicar para sua filha por que ele estava tomando todas essas ações. Então tivemos outra visita importante, que seria sua princesa, Ertrude. Ela tinha a intenção sincera de ajudar o Leon. Na verdade, ela tinha até começado a sentir um pouco de amor, um afeto pelo Barão Leon, que de fato tinha a proposta bastante atraente para ele. Ela falou para ele por que ele queria ter vínculos, ou por que o Leon queria continuar com um reino que virou as costas para ele. E a proposta foi que ele se tornasse o cavaleiro dela, da Ertrude, porque ela prometia para ele uma vida sem honra e sem glória, cara. Tranquila, como ele sempre quis ter. A gente sabe que desde o começo da história ele sempre quis viver como um mob normal. Se ele se convertesse a alguém dentro do Principado, ela daria o que ele sempre quis ter, cara. Calor, tranquilidade, paz. O Leon parou e pensou nisso, viu que tudo que ela disse era uma proposta bastante atraente para ele, mas que ele não dava para confiar nela depois de todo o Principado odiar ele. Os seus cavaleiros desprezavam o Leon por ele não ter assassinado ninguém dentro da última batalha que rolou, quando eles tinham declarado guerra ao reino. Então, hipoteticamente falando, se o Leon jurasse a fidelidade e fosse pro lado da princesa, não tinha nenhum tipo de garantia que ele ia chegar no território e que ele não fosse assassinado. Não tinha garantia de que simplesmente ninguém estaria esperando ele lá, que as pessoas roubassem tudo que ele tinha. Todo mundo queria isso, né? E sem essa garantia, não dava para ele confiar nela de jeito nenhum. Entre os outros convidados, a gente pode falar do Greg, Chris, Brad, Duke, todos os que estavam na comitiva do príncipe, que vão tentar pedir uma explicação pro Leon e ajudar ele na sua fuga. O caminho dentro deles foi convencido, inclusive, para salvar o Leon por causa dos pedidos da Santa Mary. Tá, e aí como que nós chegamos nessa situação onde uma pessoa que odeia tanto o Leon tá disposta a ajudar ele de alguma maneira? Bem, galera, é o seguinte, a Angélica junto com a Olivia foram direto para Mary. Quando elas tinham dado conta de toda essa situação de que seu amigo ia ser assassinado, elas correram rapidamente à única pessoa que tinha tanta autoridade possível que poderia ajudar, a atual santa, a Mary. Ela teve um tom bastante impertinente nessa parte aí, né? Foi meio presunçosa, muito arrogante. Desde que tinha obtido sua ascensão, ela estava assim. E foi encontrado, inclusive, falando dentro do meio do grande número de alunos, que finalmente Angélica e Olivia interviram nela ali e solicitaram a ajuda dela. Ela se sentou numa cadeira e começou a ouvir as duas e queria saber o que era. No entanto, ela mesma não tinha nenhuma maneira de ajudar o Leon diretamente. Mas ela não podia dizer isso tudo às pessoas que estavam ouvindo ela falar, porque as pessoas consideravam que ela era alguém importante e com grande poder. Então, tentar sair dessa situação para fazer as duas meninas que suplicavam ajuda e libertar o Leon, a Mary sabia muito bem do orgulho da Angélica. Então ela fez as suas exigências, ela pediu que ambos que desejassem esse suporte deviam se ajoelhar na frente dela e de toda a escola. Ajoelhar-se no chão e implorar sua ajuda. Ela sabia que talvez a Olivia fosse fazer isso, mas agora a Andy, mano, ninguém esperava. A gente tá falando de alguém muito orgulhoso. A filha de um duque não podia simplesmente se degradar à sua própria autoridade dessa forma. E isso ela esperava que fosse acontecer, mas ao contrário de todas as suas expectativas, ambas as duas testas se tocaram no chão. As duas agacharam, ajoelharam na frente dela e pediram ajuda para salvar o Leon. A Mary não sabia o que dizer, se ela podia ajudar ou não. Então ela disse que ia fazer apenas para as duas irem embora. Até porque, cara, aqui é questão de promessa, né? Palavra é palavra. Se elas fizeram as exigências, cumpriram a sua parte do acordo, agora a Mary não teria como, não teria escolha a não ser tentar fazer algo. Lembrando, galera, que nessa escola aí os nobres não tem perdão não, tá? Quando a Andy ajoelhou, eles até pisaram na cabeça dela, começaram a zoar com a cara dela. Só que isso fez a Mary ter uma reflexão sobre o Leon, que era um homem com a maior força do continente. E se ele descobrisse que isso aconteceu com a Olivia e com a Andy, inclusive a Mary que obrigou as garotas a se ajoelharem, cara, ela começou a ficar nervosa, tremer de medo, porque ela saberia que a vida dela estava no fim, se isso acontecesse. Então ela foi direto e pediu ajuda para os príncipes. Ela falou que era para eles ajudarem ela e tal. Só que o problema é que os príncipes entenderam errado, né, cara? Eles acharam que, pô, ajudar a Mary seria libertar o Leon da masmorra. E a Olivia e a Andy ficaram muito gratas com isso. Elas tinham conseguido um aliado do bem agora. Um aliado, pô,
top, forte no reino. E a Merry nesse ponto ficou rezando, né, para que tudo desse certo, porque se ela viesse a conhecer o Leon depois do que aconteceu nisso daí, a sua vida chegaria ao fim, como a gente falou. Mas voltando para o lado do Leon agora, que teve diversos tipos de ajudas possíveis para poder tentar tirar ele de lá, ajudar ele a sair de lá, acabou que nenhuma dessas ajudas funcionou. Finalmente chegamos a um grande momento, que aparentemente o castelo tinha algumas visitas aí que não eram autorizadas a encontrar com o Leon. Essas visitas eram assassinos, que queriam matar o Leon, fazer ele morrer como um rato envenenado. Mas o Leon não deu bola para isso, e sim rejeitou a sua morte, pegou a garrafa que tinham lhe dado e tacou de volta no cara. No fim das contas, falaram que ele ia ter uma morte até pesada, mas o nosso cara, o Leon, é brabo demais e acabou ganhando a vitória mais uma vez. Ele ainda não saiu da masmorra de imediato, mas tá tudo correndo como os seus planos. Eu tenho certeza que em breve a gente vai ver esse malucão aí, doido psicologicamente, de novo do lado de fora, junto do Luxon, da Arrogance. Até porque tem muita história pra frente ainda pra rolar, né? Agora eu quero a sua opinião. Você faria o mesmo que o reino? Trairia o Leon, cara? Mataria o Leon, botaria ele preso ou ajudaria ele a escapar? Comenta aí embaixo que eu quero saber a sua opinião. E você que quer acompanhar a próxima série dessa história aqui, continuar vendo coisas tops sobre o Otome Games, sobre outros animes também, você tem que estar inscrito aqui no canal e com o sininho ativado, cara. Porque senão, acaba que você não recebe a notificação, pô. Então se inscreve aí e ativa o sininho pra você receber lá, ó, pá, direitinho a notificação, já saber, já vir correndo assistir e cair dentro junto com a gente. Obrigado demais, galera. Um grande abraço pra vocês e eu te espero lá no próximo vídeo. Valeu, fui!